E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 37, chamado A Preleção da Ministra. Aqui, gente, nós vamos ver que a ministra veneranda, ela vai estar fazendo uma preleção, ela vai estar fazendo uma espécie de uma palestrinha, né? Para para os ouvintes, né? Não tem como precisar quantos eram, mas é, vai ser muito mais uma aula de como nós devemos nos portar perante as atitudes, as nossas atitudes. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Lembrando que no capítulo anterior, André Luiz já começou a trabalhar em Nosso Lar. E inclusive foi objeto de elogios por parte da dona Laura, de Lísias, né? De Tobias mesmo. O trabalho que André Luiz começou a praticar lá, a famosa pôr a mão na massa, né? Essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Bom, aqui já precisa pontuar o seguinte, ele deixa bem claro que a espiritualidade só permite que vá ouvir essa conferência da ministra quem tiver preparado, né? Porque quem não a famosa frase, né, de Jesus, quem tiver ouvidos de ouvir que ouça, quer dizer, nem todo mundo está preparado. Ao mesmo tempo, aqueles que não necessitam, ou seja, que estão mais evoluídos, não necessitam escutar essa palestra da ministra veneranda, né? Também não vão até o local porque eles já estão acima de tudo aquilo que a ministra veneranda vai pregar e vão continuar trabalhando, né? Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus horas que haviam me suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem no tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim, como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito da sua mãe, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros transformam-se em celeiro de bênçãos do eterno, nos segundos em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Bom, então aqui André Luiz, ele já estava pensando, questionando, falar, poxa vida, eu trabalhei hoje, como será que é a contagem do bônus hora, né? Como será que faz? Quem controla? Porque não tem ninguém me vigiando aqui para ver se eu estou trabalhando ou não estou. Aí Tobias explicou, falou, olha, é o seguinte, depende da sua entrega, depende da maneira como você está fazendo. Está fazendo de coração?
você está fazendo por obrigação, né? Se você não estiver fazendo de coração, não vai contar bônus hora nenhum. Se você estiver fazendo de coração, vai contar. Agora, se você estiver fazendo com coração, com fervor, com amor a Deus, com tudo que determina, vai contar mais ainda. Então depende muito, né? Ele faz inclusive a comparação aqui com o planeta Terra, né? Como que é, né? A questão com vocês assim. O trabalhador é dedicado, ele vai ter uma recompensa. Se ele não for dedicado, não vai ter a recompensa, né? Não estou dizendo com relação a horas extras, tá bom? É diferente isso daí, né? Mas eu estou dizendo, a pessoa é dedicada, ele vai ser recompensado. Não é dedicado, então é visto de outra maneira. Mesma coisa perante aos olhos de Deus, né? Tanto é que ele fala que tem gente lá que trabalha 400 anos e do jeito que ele entrou ele saiu, porque nunca se dedicou. Ele trabalhou por trabalhar, né? Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada para a eleição da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narciso e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência de mais 1000 pessoas. Na disposição comum de grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em um local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito de aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Perguntei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Então, vocês veem, gente, ó, até na espiritualidade. Ele nota que na hora que ele chegou na assembleia, tinha mais de 1000 pessoas, tal, e, vamos dizer, num lugar de destaque, 20 pessoas, 10 de cada lado e ao centro o lugar no caso da palestrante. Essas 20 pessoas poderiam estar indagando, perguntando a respeito para a ministra, né, a respeito do assunto que ela ia abordar nessa palestra, né? Aí Tobias fala, André Luiz questiona, né? Mas Tobias, você não poderia estar lá porque você é um espírito mais adiantado. Ele falou assim, quando se tratar de regeneração, que é onde ele trabalha, eu posso estar lá sim, mas hoje o assunto não se refere a isso, ou seja, seria como você defender uma tese, gente, sobre direito, a bancada da OAB fazendo perguntas a respeito de advocacia, como também como você vai defender uma tese dentro do setor de economia, como você vai defender uma tese no setor de farmácia bioquímica, enfim, gente, cada curso é um curso. Mesma coisa se aplica à espiritualidade. No patamar em que está aqui, no nosso lar, cada um entende ainda especificamente de uma matéria. Tobias, no caso, trabalha no Ministério de Regeneração, ele entende da parte de regeneração, ele não entende de tudo, né? Nós também, nós temos nossas limitações. Eu adoro números, eu adoro cálculo. Se você falar alguma coisa de história, de geografia, pouquíssimo vou saber se eu souber alguma coisa, né? Então, cada um na sua área, e é isso que Tobias quis dizer. Muito curioso esse processo, aduzi. O governador determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto.
Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista um momento adequado. Quer dizer, tudo vai poder ser questionado, mas tudo ao seu tempo na hora certa. Mal acabaram de falar, e eis que a ministra veneranda entrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora da idade madura, cheia de simplicidade e sem afetação. Que barato, né? Você vê, quando a gente vê um nome fora da nossa época, a gente já se liga em pessoas mais velhas, né? Então, Francisco mesmo, que é meu nome, você fala, nossa, Francisco, que hoje em dia você não aplica mais o nome Francisco. Talvez, na época em que teve o Papa Francisco, deve ter voltado um pouquinho à voga o nome Francisco. Mas quando a gente visualiza um Francisco, a gente visualiza com a idade mais velha, uma pessoa mais madura, né? Mesma coisa, com esse nome Veneranda, você imagina uma mulher no mínimo com 80, 90 anos de idade. Pelo amor de Deus, se tiver alguma veneranda me assistindo aqui, não fique bravo comigo, tá bom? Mas é um nome que é fora da nossa época, né? Ele tá, então, é encarado mais ou menos assim. Então, isso que André Luiz quis dizer, que na hora que ela adentrou, ela falou, nossa, mas essa veneranda não é tão velha quanto eu pensei, né? Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros para como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursar de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Ela vai fazer uma palestra sobre o pensamento. Vamos lá? Encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Quer dizer, tem muita gente que questiona, inclusive André Luiz, nos capítulos anteriores, questionava muito as formas que ela fala, prédios, as flores, as plantas, os ornamentos, a forma, o concreto, né? Você pode perceber que André Luiz sempre fala assim, que as flores assemelhavam-se às da terra, quer dizer, ele não sabia que flores eram. Que o piso se assemelhava ao mármore da terra, quer dizer, era uma coisa parecida com mármore, mas não era mármore. Você entendeu? Então é aqui que ela está dizendo, né? Então, que na maneira como as pessoas estão lá, elas fazem comparações com da Terra, mas não, encontram analogia ao planeta Terra. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e os mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento
ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter, a nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos o símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destruidores. Aqui é uma comparação. Veja bem, gente, tudo isso que eu li, ela está dizendo que a força do pensamento é que faz com que nós convivamos com nós mesmos dentro daquilo que é a faixa vibratória que nós estamos. Se a gente trabalhar com o pensamento, faixa vibratória elevada, é evidente que a gente vai colher frutos bons. Nós nunca vamos estar de mau humor, a gente vai estar sempre se resignando. É isso que ela quer dizer. Quer dizer, ela fez aqui no finalzinho uma comparação com as águas. A água na nascente do rio, ela é extremamente pura, né? Ela nasce no rio e começa a transcorrer. Vamos pegar o Tietê lá no começo. Lá no começo, o Tietê, na nascente do Tietê, ela é extremamente limpa. Quando passa pela cidade de São Paulo, existe uma poluição monstruosa, né? É uma comparação, uma alusão ao nosso pensamento. Depois que ela passa de São Paulo, e vem aqui para dentro, aqui, passa Barra Bonita, tudo isso aqui, né? Que ela faz tudo esse trecho, ela fica pura novamente. Então, os nossos pensamentos fluem conforme a água. Se nós estamos com pensamentos elevados, com nossa moral espiritual elevada, é evidente que as águas dentro da gente, o nosso pensamento, a faixa vibratória, dificilmente a gente vai pegar uma doença, o nosso organismo vai estar com a parte de imunidade muito boa. Se nós pensamos e vibramos baixo, é evidente que a nossa imunidade fica ruim. Isso é uma coisa lógica, né? É onde ela quer dizer, né? Então, por aí, vai fazer com que os micróbios destruidores tomem conta do nosso corpo, né? O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os Filhos, a causa e os efeitos, no lado universal. Nele transformam-se homens e anjos o caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo. Nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidades das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar
aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Bom, ela faz uma comparação do seguinte, né? Como que em nosso lar os espíritos acabam se comunicando e a gente se entende. É evidente que mesmo em nosso lar, apesar dele se situar, segundo Chico Xavier, se situar acima do Rio de Janeiro, então, teoricamente, teria que ter só brasileiro lá, né? Não, evidente não. Evidente que não, porque muitos espíritos superiores vindos de outras colônias vieram para lá, inclusive essa ministra veneranda. Então, qual que é a linguagem universal, gente? Mesmo para a gente. Hoje, muita gente fala inglês, a gente precisa falar para alguém ouvir e traduzir. Muito bem. Mas qual que é a linguagem universal, gente? Sem ser a oral. Assim, é o pensamento. O pensamento ele é universal. O que eu penso passa por é a comunicação, a melhor maneira de se comunicar com alguém. Se nós tivéssemos esse poder aqui na Terra, nós não temos, né? Se nós tivéssemos esse poder aqui na Terra, seria muito fácil esse intercâmbio entre países, né? Só com a força do pensamento. E o nosso lar é isso. Como é que a ministra veneranda, vindo de outros países, talvez até de outros planetas, conversaria com a gente? Né? Então é isso daí. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-las a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após suave música, encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação. Findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi, os companheiros levantaram-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei Narcisa surpreendido. O que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu. A ministra veneranda é assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Quer dizer, ela largou o assunto pela metade teoricamente falando, em suspenso, e muita gente quer saber da continuação dessa palestra, né? É isso que ela faz, e ainda ele questiona a Narcisa, né? E a Narcisa fala, não, ela fica tranquila. Ela sempre faz isso, ela para no meio para que na próxima vez você tenha vontade de voltar e escutar ela novamente conversando, palestrando, não é mesmo? Então é isso, minha gente. Fim do 37º capítulo, né? Vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Lembrando também que eu não edito os vídeos, tá bom? Eu não edito os vídeos e tá aí os erros de leitura, estão aí esses brancos que me dão, que eu fico um tempo aí sem falar, que eu balbucio alguma coisa, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.